Oi! Hoje eu vim mostrar para vocês como é que eu faço as minhas tão amadas flores, né? Flores que aparecem tanto na pele como aqui no papel também, que vocês amam muito. Esse foi um vídeo muito pedido por vocês lá no Instagram. Quem não me segue, dá uma seguidinha agora, tá? Porque eu tô produzindo muito material cheio de amor e com toda a experiência que eu tenho em relação à aquarela. E essas flores, elas são produzidas de forma bem intuitiva. No entanto, eu as trouxe de forma mais didática aqui para que vocês possam também se aventurar em casa, né? Aproveitar esse ócio criativo do isolamento social para poder produzir e muito. Então, vamos lá. O que a gente vai precisar? É bem simples. Na verdade, você não precisa de tanta coisa. Mas, basicamente, o que vai ser é um papel próprio para aquarela. Eu sempre peço que seja próprio para aquarela porque ele vai sustentar um pouco mais de água e isso vai fazer com que o resultado seja bem melhor. A gente vai precisar de um set de aquarelas. Caso você não tenha aquarela em casa, você pode utilizar guache, você pode utilizar outros tipos de tinta, até a tinta de tecido mesmo dá para usar. O importante é você realizar a sua brincadeira em casa. E eu lembro que eu tenho um vídeo que mostra como você pode produzir suas aquarelas em casa com ingredientes que você já tem aí, com certeza, na sua cozinha, tá? Dá uma olhadinha no IGTV. E você vai precisar de um pincel, tá? Esse pincel aqui, ele é um pincel simples, sintético, próprio para aquarela. Ele é da Ceramic número 4, mas você também pode utilizar qualquer outro pincel que esteja ao seu alcance, tá? Uma dica que eu sempre dou nas aulas de aquarela é: por favor, coloque ao redor do seu papel, sobre a superfície, uma fita crepe, uma fita de washi tape, como é o caso aqui, para que ele fique bem presinho, já que a gente vai utilizar a água, né, para poder pintar, e esse papel ele não enrugue tanto, ele não aumente tanto de tamanho, enfim, e crie bolsinhas de água. E, logicamente, você vai precisar de água. Eu sempre oriento que você tenha 2 potinhos de água, tá? Um para você limpar o seu pincel e o outro para você pegar o pigmento e fazer a misturinha nova, para deixar essa mistura sempre bem saturadinha, sempre bem límpida, tá? E é isto. Se você quiser também pode utilizar um lápis para fazer os desenhos previamente. Eu fiz alguns aqui, tá bem clarinho. A ideia não é que vocês vejam necessariamente esses traços, mas é que vocês recebam todas as dicas que eu tenho para que o uso do pincel e do pigmento possa ser efetivo e vocês possam realizar essas brincadeiras com as nossas queridas flores e folhagens, tá? Sobre o papel. Então é bem simples. E eu vou trazer outras dicas também de dimensão, de cor, de luz, e tudo isso vocês vão ver no meio do caminho, tá? Então, vou pegar aqui meu pincel, vou ativar um pigmento que eu gosto muito. Vou trazer um rosinha bem claro. Ó. Meu godê sempre é sujo assim, porque, como eu digo nas aulas, a gente sempre pode reativar o pigmento que fica aqui em cima, porque a aquarela tem essa propriedade de ser reaproveitada, digamos assim. Então, vou ativar com mais água do que com o pigmento em si, deixar um rosa bem clarinho. Estão vendo aí que tá bem clarinho e que ele tá aqui meio que dançando em cima do godê, né? Godê é essa partezinha aqui que a gente faz a mistura do nosso pigmento. Então, eu vou trazer pra uma florzinha que está bem aqui. E eu vou usar todo o potencial do meu pincel. Percebam. Eu vou colocar todas as cerdinhas em contato com o papel. Eu não vou simplesmente molhar só a pontinha da minha cerda, mas eu vou molhar ela completamente. Vou deixar ela toda embebida nesses tons. E vou fazer a mesma coisa aqui, puxando outra pétalazinha. Esse excesso de tom, de pigmento, de água, eu posso deixar e já criar meio que um degradê no meio disso tudo. Vou puxando outras ao redor. E vou trazendo esse pigmento em excesso para a parte mais externa da minha pétala. Continuo pintando. Trago para cá. E puxo uma última por aqui. Eu sempre gosto de dizer que a aquarela é a gente brincar com camadas. Então, nem sempre numa primeira camada, que é a primeira utilização da nossa aguada, que é a nossa pincelada da aquarela, ela vai ficar necessariamente já no formato que a gente espera. Então, a gente sempre precisa esperar um pouquinho secar para poder trazer mais informação para essa pintura que está aqui sendo construída. Então, é uma construção. E aí, ter paciência é um dos ensinamentos mais nítidos que a aquarela traz, né?
Continua pintando aí. Vou trazer um roxinho, quase vinho, bem mais forte, ó, como se fosse um amagentado mais forte. E vou colocar aqui bem no início das minhas pétalas, nessa parte que ainda tá molhadinha, para deixar que elas se espalhem um pouquinho. E vou construir um miolinho aqui na parte de cima. Vou limpar o meu pincel, tirar o excesso, vou pegar aqui um papelzinho ou uma toalhinha para isso e vou mesclar esse pigmento que ficou solto, criando alguns pontos mais claros e alguns mais escuros. Pegar um tom bem mais escuro que tá aqui atrás, ó, ele é quase um marrom meio preto e vou dar pontinhos aqui, porque lembra que a aquarela é construção. Então a gente vai trazendo mais e mais informação, sem medo. Vou deixar secar e vou deixar essa primeira florzinha aqui mais quietinha e vou fazer outras e depois a gente volta nela. Limpei meu pincel, vou vir aqui, ó, pra essa rosa, eu não sei se dá pra ver, mas se não der não tem problema, porque o importante é vocês verem a forma como a gente vai utilizar o nosso pincel. Então eu vou pegar um pouquinho do meu amarelo, misturar aqui no restinho do meu magenta, que é o meu rosa, e vou deixar ele mais alaranjadinho. E vou pegar um pouquinho de água para deixar ainda mais claro, tá? E aí eu tenho no meu godê, na minha área de mistura, tanto um amarelo mais clarinho como um amarelo mais escurinho. Que no caso ele tá mais condensado e aqui ele tá mais translúcido, tá com mais água. Vou pegar ele mais forte e vou vir aqui. Sempre que eu olho para uma flor, eu tenho que lembrar, assim como eu lembro em qualquer objeto que eu observo, que existem partes que são mais escuras e partes que são mais claras. Geralmente os encontros das coisas são mais escuros e as partes que são mais expostas ficam mais claras, porque elas recebem mais luz. Ou seja, na minha mão, por exemplo, que é o objeto que eu tenho para mostrar para vocês isso, ó, quando eu fecho minha mão, tudo que é encontro de dedo aqui com a palma da minha mão fica mais escuro. E tudo que é ponta fica mais claro, porque está recebendo mais luz. Então, a mesma coisa a gente vai fazer ao observar e reproduzir uma flor, uma pétala. A gente vai lembrar que as de baixo, elas sempre vão receber menos luz. As que estão em encontro vão receber menos luz. E as que estão mais expostas, elas com certeza vão ser mais claras. Então, vamos lá. Eu venho com o meu pigmento mais forte, mais opaco, e vou fazer delimitações aqui, ó, nos encontros entre as pétalas que eu tenho. E como tá meio molhadinho, eu tenho tempo de voltar no meu godê e na minha água e de limpar, ó, e trazer um tom mais claro e mesclar, criando aqui um degradê dentro de uma pétala só. Pegar mais forte, botar no centro. E algumas áreas eu vou deixar mais claras. Vou limpar, pegar um pouco de água, tirar o excesso. E vou esfumar para cima esses tons mais claros. E assim eu meio que já fiz a base do que é a minha rosa, tá vendo? Só trabalhando nas partes de baixo e que são mais centrais, que são encontros, esses tons mais escuros, e nas partes de fora, que são o topo da flor. Isso já trouxe pra mim a dimensão do que é a rosa. E eu posso aqui misturar com esse vinho, um pouquinho do que é mais forte aqui, o meu amarelo, criando um marrom. E eu posso, inclusive, ó, colocá-lo nessas partes que são de baixo, essas partes que são do meio. Isso vai dando a ela as características mais claras, né? De que existem pétalas que estão em cima de outras pétalas. Pronto. Pra mim esse resultado já tá ótimo. Eu tenho que esperar secar para poder fazer o resto, a haste, as folhinhas que saem, tá? Então eu vou voltar aqui pra minha primeira flor. Na minha primeira flor, eu vou pegar um rosa mais forte, mais fechado. E vou delimitar um pouquinho com um traço bem fininho e o meu pincel quase não deixando tocar no papel, sabe? Só criando traços bem finos. A divisão entre uma pétala e outra. E aí eu vou limpar e tirar o excesso, deixar esse rosa mais claro.
e vou criar o degradê de forma mais clara aqui dentro. Puxar aqui também. E tudo que for pétala que tá mais para trás vai ser um pouco mais escuro. Então eu posso vir, ó, e criar mais degradês no que eu já fiz. Porque assim eu tô usando todo o potencial da aquarela. Eu vou agora diferenciar um pouco o tom de cima do botão da minha flor, tá? Então eu vou trazer um pouquinho do azul. Esse azul ele vai vir aqui. Só dar um beijinho nesse botão. Limpo, tiro o excesso e misturo para que fique um pouquinho arroxeado. Eu vou vir agora para essa parte de cima e tem uma flor que ela vai descer de cabeça para baixo. E aí essa flor que vai descer de cabeça para baixo, eu vou colocar ela da cor marronzinho, meio laranja também, mas um pouco mais marrom com rosa. Então tô pegando aqui um marrom que ele é mais terra, né? Misturando com um pouquinho do meu rosa. E aqui eu vou fazer um degradê que vem da base da flor até a pétala de cima. Ela é como se fosse uma tulipazinha. E ela vem num triângulozinho, né? Aqui tem outra pétala do lado. Vou dar um espacinho entre elas. E aqui existe uma parte de dentro que é mais escura também. Então, percebam que só de colocar assim, a gente já traz essa noção de que tem algo que vem de dentro para fora e que depois vai para dentro novamente, porque escurece. Então, esse aqui é o meio, é onde a gente tem o botão da flor. E aqui é onde a gente tem a base da flor. E aqui é a extremidade, que também é um pouco mais escura. Limpo o meu pincel, tiro o excesso. E aqui, ó, eu vou trabalhando o degradêzinho nela, para que ela chegue nesse branco. Mesma coisa do lado de fora, que é a pétala de trás. Essa é uma das mais simples que a gente tem, inclusive, viu? Trazer mais cor, mais forte, ó. Deixar mais opaco e deixar algumas partes mais translúcidas. Isso traz muita beleza mesmo para o que a gente faz. Volto aqui para minha rosa, né? E vou trazendo um pouco mais de informação para ela. E eu lembro a vocês que no curso online de Aquarela Alquimista, a gente aprofunda muito nessa parte botânica. Então, se você gosta de criações assim, se você quer trabalhar com isso também, dá uma olhadinha na ementa do curso, porque além das produções com aquarela, a gente também se descobre de muitas maneiras. Isso terapeuticamente falando, né? Já que existe um trabalho, uma condução terapêutica no meio disso tudo, que eu amo muito, né? Que eu já aplico para mim nos meus processos pessoais, nos meus processos dentro do meu trabalho com a tatuagem sagrada, mas que eu também gosto muito de disponibilizar para as pessoas e para os meus alunos que já faziam o curso antes presencialmente. E agora eu adaptei para essa versão online que eu estou amando fazer, tá? Então vamos lá. Vou fazer essas outras florzinhas agora, seguindo um pouco do que já fiz. Então eu só trago, ó, essas cores para fazer uma primeira camada aqui nessa florzinha mais simples e deixo ela aí secando. Mesma coisa eu vou fazer nas outras. Agora, para concluir, a gente vai pegar um verde, um tom mais claro, mais voltado para o verde folha. Geralmente eu pego os tons que são mais óbvios, que vem dentro das paletas, e coloco um pouco de marrom, de mostarda também, para poder fazer com que eles fiquem um verde mais folha, um verde mais verdadeiro. E aqui vou pegar um pouquinho do azul e escurecer esse verde. E vou fazer as minhas hastes e folhas. Mesma coisa, eu deixo o meu pincel levar. Uso toda a extensão dele.
e vou utilizando. Faço uma primeira camada e, se eu quiser, eu venho e trago mais informação para esse verde. Ó, pego mais escuro, ponho na ponta, ponho nos encontros, ponho na haste que está iniciando, mais perto da flor, né? E vou criando também um caminho, dando dimensão para ela. Uso toda a partezinha, a base do meu pincel para orientar a folha. E assim a gente aquarela, né? A gente nem vê o tempo passar, na verdade. E é uma felicidade muito grande quando a gente vê tanta beleza, né, dentro de uma área tão pequenininha que é esse papelzinho aqui. E que já pode, por exemplo, ir para uma moldura e enfeitar nossa casa, trazer mais leveza para um cantinho nosso que seja especial, para o nosso altar, para a nossa sala, enfim. E a gente também pode presentear também alguém que a gente ama. Então, pintem bem muito, postem seus resultados, eu vou amar ver, né, cada flor, cada produção. Isso aqui é apenas uma pincelada, literalmente, né, ao pé da letra, mas é algo que, com certeza, para esse momento em que a gente está, né, vivenciando o isolamento social, é algo que cai muito bem porque é extremamente terapêutico, algo que vai trazer muita luz para os nossos dias, sabe? Não só na questão da beleza, mas também no tempo que a gente dá para nós mesmos. Então aproveitem bem muito, pintem também, chamem seus queridos e amados para pintarem junto. E eu peço que você aqui, né, venha-se embora conhecer. E eu peço que você venha-se embora conhecer todas as minhas produções, passeie pelos vídeos que eu tenho, né, disponíveis pra gente, porque tudo que eu produzo vem de uma parte muito especial de mim, que é o meu propósito. Então, tanto tem o YouTube, como também tem o IGTV, e quanto mais você puder compartilhar e me ajudar nisso, eu vou agradecer muito e continuar nessa intenção de colorir o mundo junto com você. Um cheiro e até a próxima!